A produção brasileira de rochas ornamentais atingiu 9,5 milhões de toneladas no ano de 2015. São pedras que podem ser polidas e usadas na construção civil e para fins decorativos. Cerca de 65% da produção brasileira é destinada ao mercado interno e 34% ao mercado externo. Apesar da crise econômica que os estados vêm passando, esse setor não parou de crescer. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre o potencial que esse setor tem de alavancar outros segmentos, as inovações para reduzir o impacto ambiental da atividade e a importância do design para divulgar as pedras do Rio de Janeiro. Fica com a gente! O Rio em Foco recebe a subsecretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, Dulce Ângela, e o coordenador da Construção Civil do Sebrae-RJ, Marcos Vasconcelos. Apesar da crise, o mercado de rochas ornamentais teve crescimento de 22% das vendas em 2016. Segundo estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais, ABRochas, a região sudeste corresponde a 64% da produção nacional, seguida pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Vamos ver na matéria a seguir como o Rio de Janeiro participa desse setor. A potencialidade de mercado que tem, quais são? Número 1, a construção civil, né? Que obras pequenas, médias, grandes, e tem as reformas também, que às vezes a própria dona de casa é um grande potencial comprador. Você tem também a decoração, né? Lojas que usam mobiliários, móveis, mesas, né? Esse é outro potencial comprador também. A tributação no Estado é uma tributação altamente favorável. Hoje você tem uma extração que pode ser feita da pedreira para a serraria, o custo, o ICM é zero. Tá? Essa serraria, se for colocada em áreas que tenham incentivos fiscais, principalmente a região noroeste, que é para onde tem que ser levada, onde estão as pedreiras, e onde as serrarias têm que ficar do lado da pedreira para não ter muito custo de frete. Lá, aí você vende depois para as marmorarias aqui com 2%. E aqui no Rio você tem uma legislação também que pode ser de 6%. Tá? Para as empresas médias, que não estão num sistema de simples, microempresas. O Rio de Janeiro é pioneiro em termos de extração, né, de mármore e granito. Hoje você vê o Rio de Janeiro em termos de exportação. Nós temos, nossa exportação seria a terceira onda, que se fala que seria a marmoraria. O Brasil está exportando em torno de 1.200.000, mais ou menos. Aí o Rio de Janeiro vem com um número de 24 milhões, entendeu? É uma diferença, né, brutal. Seria assim de 80 e poucos por cento para o Espírito Santo para 2,9, 2,8 do Rio de Janeiro. Nós precisamos hoje trazer investidores para cá, porque o Rio, com toda a crise que passou do setor de mármore e granito, que não é de hoje só piorou, né? Nós perdemos esses investidores, perdeu o fôlego. As empresas estão sem fôlego. Então precisa fazer joint ventures, realmente empresas que acreditem e faça conosco, que nós temos o mercado, nós conhecemos e podemos também fazer essas exportações. Está se falando ali da necessidade de trazer novos investidores, mas nesse processo, né, que esse setor está muito forte na região noroeste, houve vários avanços ao longo desses anos. Em relação à economia, como é que a gente está hoje nesses locais onde a produção de rochas ornamentais é destaque? Eu acho que ao longo dos últimos anos, o setor, esse segmento da indústria foi crescendo, foi melhorando. Foi ativando, uma série de fatores ajudaram, né? Essa parceria que nós temos com o Sebrae, né, que é representado pelo Marcos, e um projeto que nós temos com o BID, que o Estado procurou o BID para esse arranjo produtivo, que eles acharam muito importante para reforçar essa governança e tornar os empresários mais empresários, né, mais donos dos seus negócios, para dar certo. E ao longo desse período nós temos visto alguma melhora. Hoje nós estamos com mais de 5.600 empregados nesse segmento, no estado inteiro. Uma parte é na região metropolitana, porque onde beneficia esse granito, mas a outra parte, o forte, é na região noroeste,
Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, e até é bom lembrar, Geisa, que em 2016 nós registramos aumento de emprego nesse segmento em Itaperuna. Que é altamente positivo, Muito né? bom, muito entusiasmador para nós todos, né? Agora, em relação à preparação desse mercado, né, a esse trabalho que vem sendo feito junto aos empresários locais, como isso tem avançado e como o Sebrae participa desse processo? Na verdade, assim, muito se tem conquistado, como foi falado pela doutora Dulce aqui, e isso é fruto de uma governança, né, uma série de instituições que unem forças, né, que dão os braços para o desenvolvimento dessa região que tanto precisa, né? Na verdade, existe parece que uma confusão, uma nuvem, né, que paira sobre isso. Do mesmo lado que a gente tem um potencial mineral enorme, né, e o próprio governo do estado faz esse mapeamento muito bem, ou seja, existe um ativo importante para o estado do Rio de Janeiro, presente numa região, né, um paradoxo, presente numa região que carece ainda de muito desenvolvimento. E nessa empreitada, eu acho que a gente, junto dos empresários, a gente vem conseguindo, assim, aferir resultados muito interessantes. O despertar, né, da atenção desse grupo para o design, né, como foi um trabalho realizado ao longo do ano passado e que agora a gente vem tentando aproximar, né, conquistar mercado com esse novo portfólio, para nós já foi uma conquista muito, muito importante. Isso junto com o processo da certificação, né, da denominação de origem da pedra paduana, a gente hoje tem 3 pedras certificadas no estado do Rio, o que trouxe de resultado? Conseguiu se verificar, quer dizer, um aumento da procura ou tornar visível essas pedras? Deu algum resultado já? O design, na verdade, o trabalho de design que foi desenvolvido lá, ele foi ancorado na indicação geográfica, né? O desafio, né, do momento é a gente conseguir intensificar, reforçar essa marca, né, e evidenciar principalmente a questão da indicação geográfica e fazer com que isso sensibilize o consumidor final, porque é um diferencial, né, valorizado no mundo inteiro e não pode ser diferente aqui no nosso estado. Então, o grande mote, né, do trabalho, né, o nosso grande investimento agora para esse finalzinho de 2016 e início de 2017 é exatamente aproximar, estreitar o mercado, né, consumidor do núcleo produtor. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.